Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 2 de julho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Congresso e o Palácio do Planalto negociam participação popular em decisões do governo. CPI da Petrobras no Senado tem depoimento esta manhã da diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo. Proposta pode elevar salários de juízes e promotores acima do teto de remuneração no serviço público. E candidatos à presidência da República já podem sair em campanha na semana que vem. O Congresso e o Palácio do Planalto negociam uma alternativa para a participação popular nas decisões do governo. Um decreto do Poder Executivo irritou parte dos parlamentares. Ontem, o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, esteve na Câmara dos Deputados. Saiu sem dar entrevista e sem um acordo. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, pediu ao governo que cancelasse o decreto da Política Nacional de Participação Social e enviasse ao Congresso um projeto de lei sobre o tema. Mas o Executivo não recuou. Eu esperava uma compreensão em relação à retirada e no envio. Não foi possível. O decreto está em vigor desde 26 de maio. Estimula a participação de conselhos, movimentos sociais e da população nas políticas de governo. Mas parlamentares da oposição e parte dos aliados, entre eles o presidente do Senado, acreditam que o Poder Executivo invadiu uma competência do Congresso ao instituir o decreto. Nós já temos conselhos demais e querem criar um conselho que vai desautorizar o Congresso Nacional. Então fecha o Congresso. Isto é uma situação já de meio de tirania. O governo não criou nada novo, apenas ele sistematizou uma série de mecanismos de participação social, de participação popular que já existiam e nós consideramos que isso é uma decisão que está no âmbito do Poder Executivo. Não há qualquer interferência na vida e na soberania do Congresso Nacional. Deputados e senadores da oposição apresentaram projetos que derrubam os efeitos do decreto presidencial. É uma cópia do modelo cubano e bolivariano. É mais um instrumento de dominação do Poder Executivo sobre as forças representativas eleitas. Portanto, é um retrocesso imperdoável que nós temos que combater. Acredito que por meio do debate, da discussão, nós conseguiremos mostrar aos senadores e deputados que, na verdade, nós estamos reforçando os mecanismos democráticos e, de forma alguma, comprometendo o poder do Congresso Nacional. A CPI da Petrobras no Senado se reúne para ouvir mais um depoimento agora pela manhã, às 10h15. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Carla Benevides. Bom dia, Carla. Bom dia, André. A CPI vai ouvir hoje a diretora da Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriard. Os senadores devem questionar a diretora sobre a segurança das plataformas de petróleo, principalmente a segurança dos trabalhadores. Este é um dos 4 pontos de investigação da CPI, que também investiga a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, denúncias de superfaturamento em obras de refinarias e acusações de pagamento de propina a funcionários da estatal por uma empresa holandesa, a SBM Offshore. A CPI do Senado é composta somente por senadores da base do governo. Os oposicionistas optaram por participar somente da CPI mista, composta por deputados e senadores, e que se reúne hoje às 14h para votar quase 400 requerimentos. André. Obrigado, Carla. Entre os requerimentos que devem ser analisados pela CPI da Petrobras no Congresso estão os pedidos de quebra de sigilo do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. Os dois foram presos na Operação Lava Jato da Polícia Federal no mês de março. E a Comissão de Assuntos Sociais se reúne daqui a pouco, às 9h. Entre os projetos na pauta está o que institui cotas de 20% das vagas de concursos públicos federais para pessoas com deficiência. Uma resolução que trata de previdência complementar pode ter os efeitos suspensos. É o que pretende um projeto do senador Paulo Bauer. A ideia é evitar que parte do dinheiro que sobra dos fundos de pensão volte para as empregadoras. O assunto será discutido hoje à tarde em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos.
segundo a lei que trata da Previdência Complementar, sempre que houver superávit, ou seja, mais dinheiro em caixa do que o necessário para o pagamento das aposentadorias e pensões, 25% do excedente vai para uma reserva de contingência. O restante fica em uma reserva especial. Se não for usada por 3 anos consecutivos, o plano deve ser revisto e pode haver até uma redução das contribuições. Só que uma resolução aprovada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar altera essa regra. Em caso de superávit, por exemplo, permite devolver a reserva especial a contribuintes e empregadores. Um projeto em tramitação no Senado alega que o Conselho extrapola suas atribuições quando trata da reserva especial. Para discutir o tema, a Comissão de Assuntos Econômicos realiza uma audiência pública nesta quarta-feira. Entre os convidados estão representantes do Banco do Brasil, do Banestado, do Ministério da Previdência e da Advocacia Geral da União. Uma comitiva de juízes, promotores e procuradores de justiça esteve ontem com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Eles vieram pedir a votação da PEC 63 durante o esforço concentrado marcado para depois da Copa do Mundo. A proposta dá 5% de aumento no salário a cada 5 anos de trabalho. Participaram do encontro representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Faltam 2 sessões de discussão para que a PEC comece a ser votada no Senado. Na prática, a proposta de emenda à Constituição pode elevar os salários de juízes e promotores acima do teto de remuneração no serviço público, motivo de polêmica no Senado e na sociedade. Está na Constituição. O salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal é a remuneração máxima que pode ser paga a funcionários públicos. É o chamado teto constitucional, fixado atualmente em R$ 29.462,25. Mas juízes e membros do Ministério Público podem passar a ter direito a um benefício que não entra no cálculo do teto. Uma proposta de emenda constitucional cria um adicional por tempo de serviço. A cada 5 anos trabalhados, juízes, promotores e procuradores vão receber uma gratificação de 5% do salário. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil acredita que a PEC valoriza a carreira. Dados da entidade mostram que mais de 600 magistrados abandonaram a toga nos últimos anos. O que se pleiteia com a PEC 63 é realmente isso, não é nada de novo, de extraordinário, ilegal, abusivo, mas algo que dê sentido de carreira e valorize aquele magistrado que tenha mais anos de atividade prestada ao serviço público na magistratura. Mas a proposta não é consenso no meio jurídico. O temor é que a PEC crie um efeito cascata. É justa a reivindicação desses agentes públicos em querer ganhar um pouco mais? Acho justíssima. Mas não acredito que essa relativização seja para beneficiá-los a melhor solução. Por quê? Porque isso terá uma consequência para todo o serviço público. O teto é bem-vindo, não é? O teto é uma atitude moralizadora do serviço público. Não tem a menor dúvida disso. Então, conjugar todos esses interesses é uma tarefa que eu não invejo do Poder Legislativo. Nós estamos fazendo uma justiça, sobretudo aqueles que já estão mais tempo na magistratura, ele tem o melhor salário através do quinquênio que vai ser proporcionado. Nossa preocupação é, mesmo entendendo a necessidade de melhorar a remuneração do Poder Judiciário, do Ministério Público, é de que essa melhoria não implique em nós quebrarmos alguns pilares fundamentais do setor público no Brasil. Entre eles, a existência de um teto, acima do qual nenhum servidor público pode perceber alguma remuneração. A PEC 63 tem que passar por 2 turnos de votação no Senado e na Câmara. Se aprovada, ela terá efeito retroativo. Quem já tiver, por exemplo, 10 anos na carreira jurídica ou na advocacia, terá direito a 2 quinquênios. Eleições 2014. As convenções partidárias já terminaram. As legendas escolheram 2 mulheres e 9 homens para concorrer ao cargo mais importante do país. Na semana que vem, eles já podem sair em campanha. Os partidos políticos têm até sábado para apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral o registro das candidaturas. Para presidente da República,
11 candidatos tiveram os nomes confirmados nas convenções partidárias. Dilma Rousseff, do PT, Aécio Neves, do PSDB, Eduardo Campos, do PSB, Pastor Everaldo, do PSC, Eduardo Jorge, do PV, Luciana Genro, do PSOL, Eimael, do PSDC, Rui Costa Pimenta, do PCO, Levi Fidelix, do PRTB, Zé Maria, do PSTU e Mauro Iazzi, do PCB. O Tribunal Superior Eleitoral levará a plenário a decisão de deferimento ou indeferimento do registro de candidatura, porque é possível também que não sejam atendidos os requisitos, mesmo que ninguém tenha oferecido impugnação. Se forem considerados todos os cargos, mais de 20 mil brasileiros devem concorrer às assembleias legislativas, Câmara dos Deputados, Senado, governos estaduais e Presidência da República. Durante esta semana, nenhum deles pode aparecer em propagandas políticas. A campanha eleitoral só fica liberada a partir de domingo, na internet e nas ruas, com santinhos, carros de som e comícios. Não pode perturbar a ordem pública, né? Então, equipamento de som em próximo a ambientes como hospitais, escolas, repartições públicas, isso não é permitido. Não é permitido placa, faixa em poste de iluminação pública, que pode trazer risco. O TSE decidiu ontem, por unanimidade, manter a composição das bancadas na Câmara e, por consequência, nas assembleias estaduais. O número de deputados deve ser calculado com base no tamanho da população, mas isso não era feito há 20 anos. A Justiça Eleitoral fez as contas e reduziu o número dos parlamentares de 8 estados e aumentou de 5. O Congresso Nacional recorreu ao Supremo, que considerou a medida inconstitucional. E assim, o TSE anunciou que, nestas eleições, as bancadas ficam como estão. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.